Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Hoje você vai conhecer a história inspiradora de um dos maiores santos da história da Igreja Católica. Um jovem rebelde e rico que escutou um chamado tão profundo que abandonou tudo. Tudo para viver como Cristo, pobre e livre. Esta é a jornada de São Francisco de Assis. Em pleno final do século XII, num mundo marcado por feudos, cruzadas e desigualdades gritantes, nasce um jovem destinado ao luxo, à fama e aos negócios. Giovanni di Pietro de Bernardone cresceu em meio a sedas caras, festas exuberantes e ambições comerciais. Seu pai, um próspero comerciante, tinha grandes planos para ele. Mas havia um outro plano, bem maior, que estava sendo tecido silenciosamente no céu. Giovanni, mais tarde conhecido como São Francisco, se tornaria a figura que transformaria a espiritualidade ocidental. Ele não reformou estruturas, ele reformou corações. E através da pobreza radical e do amor à criação, nos mostrou um novo caminho de seguimento a Cristo. Francisco nasceu entre 1181 e 1182 em uma Assis em ebulição social. Seu apelido, Francesco, veio do fascínio do pai pela cultura francesa. Ele era carismático, amado por todos e sonhava em se tornar cavaleiro e herói de guerra. A juventude foi marcada por festas, roupas luxuosas e o desejo de conquistar o mundo. Mas seu espírito, ainda que distraído pelos prazeres, já carregava uma inquietação profunda. Aos 20 anos, Francisco se alistou em uma guerra contra a cidade vizinha, Perúdia. Foi capturado, preso e adoeceu gravemente. No silêncio e na dor, seu coração começou a se abrir para algo novo. Após a prisão, retornou transformado. Rejeitou as festas, os antigos amigos e passou a caminhar em silêncio, jejuando, rezando, buscando. Até que, diante do crucifixo na igreja de São Damião, escutou: Francisco, reconstrói a minha igreja. Esse chamado ecoou como uma flecha em sua alma. Tomando o chamado literalmente, Francisco começou a reformar igrejas abandonadas. Para isso, vendeu tecidos do pai. O pai, furioso, o levou ao bispo exigindo justiça. Francisco, com serenidade profética, devolveu até suas roupas, afirmando que dali em diante só chamaria Deus de pai. Aquilo não era loucura, era liberdade. A liberdade de um coração que já não pertencia ao mundo. Vagando entre ruínas, vivendo com leprosos, dormindo sob árvores, Francisco se tornava um novo homem. E homens começaram a segui-lo. Fundou a Ordem dos Frades Menores, com voto de pobreza absoluta. Seu evangelho era literal, sua vida era radical. Caminhou até Roma e, diante do Papa Inocêncio III, sua missão foi confirmada. O Papa sonhara com um homem pequeno segurando a igreja que ruía e reconheceu nele o pilar que sustentaria espiritualmente uma nova era. A espiritualidade franciscana era simples, viva, contagiante. Francisco chamava o sol de irmão e a lua de irmã. Cantava à água, ao fogo, aos pássaros. Seu amor por toda a criação não era romântico, era teológico. No Cântico das Criaturas, ele reconhece Deus em tudo e tudo em Deus. A radicalidade de sua pobreza, a doçura de seu olhar e sua alegria constante o tornavam o espelho do Cristo vivo. Nos últimos anos, debilitado e cego, Francisco recebeu os estigmas da paixão de Cristo, marcas reais nas mãos, pés e lado. Viveu como Cristo pobre, morreu como o Cristo crucificado. Pediu para ser deitado nu no chão e, cantando os salmos, entregou a alma a Deus.
Era o ano de 1226. Tinha apenas 44 anos. 2 anos depois, foi canonizado. Hoje, sua basílica em Assis é um dos lugares mais visitados por peregrinos no mundo. Sua vida foi retratada com lirismo no filme Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Zeffirelli, 1972. E em diversas produções sobre espiritualidade. Em 1979, foi declarado padroeiro da ecologia por São João Paulo II. Muitos o consideram o santo mais amado da história. No dia 4 de outubro, data de sua festa litúrgica, é comum a bênção dos animais nas paróquias franciscanas. Ele é homenageado também por ambientalistas, movimentos sociais e até por clubes locais como o Assis e Cálcio. O mundo moderno nos vende a ilusão de que precisamos de muito para sermos felizes. Francisco viveu com pouco e foi plenamente livre. Ele não possuía nada, mas possuía tudo. Seu olhar sereno, sua humildade e sua entrega total são faróis para um tempo confuso como o nosso. Ele nos ensina que o Evangelho não precisa ser interpretado, mas vivido. Se hoje você sente que sua vida está cheia de ruídos, pesos e fardos, talvez o caminho de São Francisco seja o convite de Deus para você. Oração de São Francisco, pela paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Apenas um raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe, comente aqui embaixo o que mais te inspirou. Inscreva-se nos Chamados para a Santidade toda terça, quinta e sábado, com histórias que transformam.